breve contexto histórico, você já deve ter lido aí, a metodologia de ensino coletivo não começou há 30 anos atrás. Eu antes eu achava que tinha começado, começou há 30 anos atrás, porque tinha pouca informação para a gente. Chegava pouca informação para a gente. Eu dou aula de método coletivo desde 2011, quando eu entrei na fábrica de cultura. E eu não sabia nada, como a maioria dos professores que dão aula de ensino coletivo, é uma realidade, os caras entram e aprendem tudo na prática, se virando. O cara não sabe ensinar um clarinete, uma flauta, o cara às vezes toca saxofone, mas nunca tocou clarinete ou flauta, estudou clarinete ou flauta, e vai dar aula de clarinete ou flauta. Ou a gente, de metais, vai dar aula de trompa, de tuba, mas você nunca estudou esse instrumento, não é o seu instrumento principal. A minha formação é totalmente de conservatório, né? A minha adolescência ali fazendo aula particular, fazendo aula na igreja. A minha juventude eu passei na EMESP, 8 anos estudando na Escola de Música do Estado de São Paulo, que eu entrei o LM e saí o EMESP, e saí EMESP, que eles mudaram de nome nesse período. Fundação das Artes, que eu estudei 2 anos, só com modelo conservatório. Você vai lá, tem aula de teoria, de percepção, de harmonia, de contraponto, aula de trompete, erudito, aí faz umas aulas de trompete popular, conservatório, aula particular o tempo todo. Aí faculdade, 4 anos de faculdade, modelo conservatório também, acadêmico, né? Matéria teórica, comendo solto, coisa e tal. E você... Eu até cheguei a fazer umas aulas de musicalização, do curso de musicalização aplicativa, mas, assim, não é minha praia, não é aquilo que eu me senti confortável. E aí, eu estudando para tocar em orquestra, fazendo cachê, evento, tocando nos grupos jovens. Eu toquei na Banda Sinfônica Jovem, na Orquestra Jovem do Estado de São Paulo. E a gente, com a cabeça voltada para tocar em orquestra, trecho de orquestra todo dia, de manhã, tarde e noite, trecho de orquestra. Aí, quando a realidade entrou na minha vida, e aí eu falei, poxa, preciso arrumar um emprego. Eu já tinha até conseguido, eu fui indicado para trabalhar no Guri antigo, da APG, graças ao Franguinho, que é um grande amigo meu, o Jean Marco de Aquino, um grande conhecedor da metodologia de ensino coletivo, o cara que me introduziu no método, né, me ensinou. Quando eu fui ver, quando chegou a realidade, e eu estava sem trabalho, eu tive um problema de bocadura, quem toca instrumento de sopro sabe que isso acontece, às vezes, de tanto estudar, de tanto tocar, exagera. Tive um problema de bocadura, não estava conseguindo mais tocar tão bem, né, estava com muita dificuldade, eu parei de estudar trompete, e aí surgiu essa oportunidade para eu dar aula na fábrica de cultura. Chegando lá, o meu colega, né, que me indicou, ele já chegou assim com Essentials elementos na minha mão. Eu não conhecia esse método até então. Vou lá, entregou o Essential, a gente definiu como ia ser o formato do instrumental dos metais. Eu fiquei com uma banda de metais e percussão. Tinha que reger, nunca tinha regido na minha vida, entendeu? Só na igreja, assim, mas por necessidade, mas não profissionalmente, tendo que reger, não sei o quê. Aí eu falei assim, não, então vou estudar, correr atrás, vou estudar regência. Comecei a estudar regência, fui lá para a faculdade, comecei a fazer um curso na Cantareira de regência, né, com o Maestro Sérgio Chini, e eu fui aprendendo. Aí o Franguinho deu uma formação pra gente do método, ensinou a gente a usar o método coletivo, explicou algumas coisas. Eu conheci o Da Capo, que é muito comum, do João Barbosa. Eu conheci o Da Capo, que é muito popular no Brasil também, mas eu não gostava muito, eu não entendia muito. Aí eu comecei a correr atrás. Quando eu fui fazer a pós-graduação em regência, eu comecei a pensar no regente educador, que era o meu caso, o cara que é regente e trabalha no ensino musical, e comecei a correr atrás de cursos para ver se eu conseguia me especializar. Não tem nada, absolutamente nada no Brasil,
E eu comecei a perceber que a maioria da galera era no chutômetro. Então ele pegava a bagagem musical que ele tinha, certo? Pegava a bagagem musical que já vinha com ele, chegava lá e ele ia aprendendo na raça. Que nem eu também, fui na raça. Eu peguei, meu pai é trombonista, eu aprendi a escala do trombone, eu ia lá, falava com o trompista me falava o que eu tinha que fazer, a giga, como blá. Trompete não tinha problema, era meu instrumento principal, né, meu instrumento especialista. Aí eu entender a diferença das escalas, da tuba, do fone, lei, clave de fá, que a dedilhada é diferente. Então foi um mundo novo para mim. E isso que eu só dava aula de metais e percussão. Percussão eu já tinha feito, eu comecei tocando percussão. Na faculdade eu fazia percussão erudita com matéria optativa, então eu já tinha mais ou menos assim da ideia, tinha uma base para dar aula para iniciante, para dar iniciante. E também eu tinha ajuda de um professor de percussão também, que ele era percussão popular, né? E a banda era percussão erudita, sinfônica. Então eu fui aprendendo, fui correndo atrás na raça. Quando chegou na faculdade, eu vou pesquisar sobre isso e comecei a encontrar material, muita coisa que eu não sabia que existia. E aí, em 2 anos e meio de pós-graduação, eu acumulei muita informação, muito conteúdo, e eu cheguei, quando eu entrei no projeto aqui em Mogi das Cruzes, que é um projeto já consolidado há anos, aqui tem uma tradição de bandas maravilhosas em Mogi das Cruzes. Eu percebi que o pessoal daqui tinha muito conhecimento, muita experiência, os colegas muito experientes, eu aprendo muito com eles. Só que eles levaram 30 anos, às vezes, da vida deles para adquirir o mesmo conhecimento que eu acumulei em 2 anos. Então, eu cheguei achando que eu sabia de tudo, né? Porque eu pesquisei pra caramba, livros, até vou mostrar alguns livros aqui para vocês depois. Eu fiz uma lista bibliográfica para vocês de livros só falando de metodologia de ensino coletivo nesse sistema que iniciou lá no século XIX. Que opa, tem mais alguém entrando aqui, tem gente caindo entrando. Que iniciou no século XIX lá na Europa, na Inglaterra, foi o primeiro lugar que teve curso de cordas dentro da escola com um objetivo inclusivo. Não era para formar profissionais, só para que eles tivessem aula desse formato que a gente tem aqui hoje. Projeto Guri, pequenos músicos aqui em Mogi, para ver a banda passar, também aqui em Mogi. Esse formato, ele começou na Inglaterra. E depois os Estados Unidos imitou também, começou a fazer esse formato nos Estados Unidos e também fazer com banda. Eles fizeram com cordas e também começaram a trabalhar com banda. Então, eles estão quase 2 séculos aí na nossa frente ainda. O método ainda está sendo